Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao curso de Técnico em Espanhol em Hospedagem. Meu nome é Maria Helena Girardi, eu sou formada pela UFRN em Letras de Espanhol e a minha maior experiência com o espanhol é ter vivido na Espanha por 18 anos e com isso conheço bem a cultura espanhola e a forma do espanhol ser e a cultura em definitiva. Eu voltei para o Brasil há alguns anos e tive alguma experiência na área de turismo e também viajei por alguns países da América Espanhola, nossos vizinhos, e isso foi uma experiência muito enriquecedora. Vamos continuar. Bem, por que aprender espanhol? Isso é uma pergunta que muitas vezes o brasileiro faz, né? Porque pensamos, nossa língua é tão próxima ao espanhol, né? Será que realmente é necessário que nos debrucemos com o espanhol e aprendamos espanhol? Mas vamos ver que realmente o espanhol é uma língua muito importante, é uma língua falada é uma língua oficial de 21 países e, portanto, tem muitos milhões de pessoas que falam espanhol. Inclusive, como curiosidade, é uma língua nativa, mais conhecida, assim, falada por mais pessoas que o inglês. Bom, continuamos perguntando, por que aprender espanhol? Espanhol é importância internacional por ser um veículo de comunicação para o comércio, por ser a terceira língua mais falada em política, diplomacia, economia, e também porque é uma língua que nós, como brasileiros, pelo Mercosul, temos essa proximidade e essa importância com os países que são nossos vizinhos e pelo acordo histórico que o Brasil tem com esses países. Aqui, a título de curiosidade, vemos quantos países em volta, né, do Brasil falam espanhol. Temos os nossos vizinhos, que seriam os que fazem fronteira com o Brasil, né, que é Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Venezuela, mas também temos outros tantos que podemos observar aqui nesse slide. Muitas pessoas, será que é espanhol? Será que é castelhano? Que idioma é esse? O espanhol e o castelhano é a mesma língua. Como qualquer outro idioma, o castelhano, o espanhol, ele não é falado da mesma forma em todos os países. E claro, da mesma forma que o português. Muitas pessoas pensam que por essa semelhança do espanhol com o português, é fácil falar espanhol. Mas vamos ver que essa familiaridade entre as línguas pode gerar alguns problemas na hora de escrever ou principalmente de falar. Como podemos observar nessa charge, o turista, né, ele está falando e aqui ele usa algumas palavras que na língua espanhola nós falamos falsos amigos. Por exemplo, um rato, por favor. Um rato, por favor, quer dizer um momento. Só que para um brasileiro, um rato seria outra coisa bem diferente. Também vamos ver aqui que outra expressão que é la carne aqui é muy exquisita. Exquisito em espanhol quer dizer muito gostoso e para a gente tem outra conotação. Aqui continuamos com essa tirinha que queres ir de tapas, que tapas é uma forma de comida, uma apresentação da comida, que para a gente também tem outra conotação. Não quero quedar-me embaraçada, pois embaraçada seria constrangida.
e para nós, como vemos. Aqui um baço de água, que também tem outra conotação. Mas isso a gente vai continuar vendo nos outros slides. Eu trouxe para vocês alguns falsos amigos, porque qual é o intuito de uma aula, dessa aula de espanhol? Que eu possa passar para vocês as coisas mais do dia a dia. Porque, claro, a língua espanhola, como a língua portuguesa ou brasileiro, como a gente fala, ela como todas as línguas, ela é muito ampla e requer de tempo e de um contato grande com a língua. Mas aqui vamos trazer algumas peculiaridades para facilitar o entendimento com a língua. Então, vamos lá. Falsos amigos em português e espanhol. Um copo de vinho, uma copa de vinho é uma taça. Uma taça de vinho, de té, é uma xícara de té, de chá. Um vaso de água é um copo de água. Quer dizer, são expressões que podem levar a algum tipo de equívoco. Aqui temos um exemplo. Em espanhol, recebi uma beca para 3 assinaturas. O que poderíamos entender? Receber uma beca seria para nós, né, um significado e 3 assinaturas. Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer é que eu recebi uma bolsa de estudo para 3 matérias. Bem diferente, não? Aqui, Sônia está embaraçada. Uma oficina, um escritório e um taller. Como vemos pelas imagens, tem um significado bem diferente. Um escritório seria uma oficina em espanhol. Aqui, a título de curiosidade, quando você tem amizade com uma pessoa, com minhas amigas, por exemplo, falam, ô gorda, gordita. Isso é um tratamento carinhoso. Chamaram uma pessoa de gordo, em espanhol é um tratamento carinhoso. Ou quando você fala, uma pessoa é pesada, é que é uma pessoa chata. Bem diferente. Ou uma pessoa flaca, quer dizer que é uma pessoa magra. Bom, trouxe aqui também umas charges para ilustrar um pouco isso que a gente está falando. Essa última parte aqui também eu trouxe para que vocês vejam que o espanhol, e aqui dizemos portunhol. Por que portunhol? Porque o portunhol também pode chegar a ser uma interlíngua, porque ninguém passa de falar 0 a passar a falar uma língua perfeita. Então, passamos por várias etapas. Uma dessas etapas seria o portunhol, só que, como etapa, não podemos permanecer no portunhol, devemos avançar. Então, nesse caso, aqui, vocês podem ver que um presunto culpável não tem nada a ver com comida. Ele é um presunto, é um suposto culpado. Então aqui vocês podem voltar na aula, podem voltar a esse slide e aprofundar com outros, porque na internet tem muita informação que a gente pode aproveitar. Bom, aqui a riqueza da língua do espanhol. O sotaque, que em espanhol, sotaque é el acento, como dizemos, el acento, que também poderia ser um falso amigo, porque um acento para a gente tem outro significado. Então aqui fazemos que o sotaque é parte da língua. Então, o espanhol, por ser falado em vários idiomas, em vários países, quer dizer, existe muitas formas de falar. Um mexicano fala de um jeito, um argentino fala de um jeito, um colombiano, um argentino, um espanhol. Nesse link aqui do YouTube, vocês poderão ver que é uma forma de vocês se familiarizarem um pouco mais com a questão dos diferentes sotaques, dos diferentes acentos. O formato do curso vai ser dividido
em 3 partes. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, vamos falar de gramática. Gramática, não só a gramática de uma forma... Claro que não vamos tratar da gramática de uma forma profunda, porque isso seria um estudo prolongado. O que eu vou tratar? De trazer para vocês a parte mais importante, no sentido de mais prático. Você poder usar no teu dia a dia, você poder se desenvolver numa situação de conversa, numa escrita. E também o curso vai disponibilizar uma apostila que vai também auxiliar nesse estudo. A segunda parte, vamos falar de turismo. Uma questão mais de frases e diálogos no mundo do turismo na prática. E vamos praticar na terceira parte, tá bom? Bom, começamos pelos artigos. Os artigos em espanhol, você tem o singular, o plural e o neutro. Esses gêneros, eles estão definidos, né? O artigo definido, nosso artigo definido determinado, o indefinido ou indeterminado e o neutro. Então, aqui vemos el, la, que é o nosso o a, los, las, e o indefinido un, una, unos, unas, que é bastante próximo ao português nesse caso. O lo é o nosso o. Quando vamos usar o lo, ele se refere a um gênero neutro. Não está falando lo bueno de la vida. Lo bueno de la vida, você está falando de uma forma genérica. Não é muito usado na língua espanhola. Aqui veremos mais. No espanhol, só existe 2 contrações com o artigo, que é o ao, que é o a mais ele, que seria o ão, nosso ão, e o del, que é o de mais o el, que é o do. Esses seriam somente essas 2 contrações. Vemos aqui que o português e o espanhol, no caso, ele tem essa contração do ao, que seria o nosso ão, mas a continuação não temos outras contrações, que é a lá, que seria o nosso a craseado. Isso, nesse sentido, o espanhol ele é mais simples, ele não tem tantas contrações. Então, quando você quer falar a lá, que é o feminino, você não vai contrair. Está falando assim, al amigo, ao amigo. Mas quando você vai falar al amiga, você não vai contrair. Espero que tenha entendido. Bom, vamos continuar. O de lá, que é o del, que é o nosso do, o de lá, da, de los, dos, de las, das. Então, vemos aqui que não tem contração. As preposições. Aqui trouxe para vocês a parte em espanhol e a parte em português. Como vemos, existem muitas semelhanças, mas também existem muitas diferenças. O que seria interessante? Que a gente buscasse fixar nessas diferenças. Porque o que é igual, o que é semelhante, isso sempre vai nos auxiliar. Mas as diferenças são o que vão diferenciar do progresso com a língua. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, barro. Barro de baixo. Então, vemos aqui que há uma diferença considerável entre essas 2 preposições. Também o hasta. O hasta, que é o até, que é
que é uma preposição que usamos muito no português, obviamente vamos usar muito no espanhol, que é o hasta pronto, é até logo, hasta amanhã, até amanhã. Então, são usos muito necessários que guardam uma diferença que é importante observar. Então, como vemos aqui, tanto os artigos como as preposições se mantêm separados, à exceção do AL, que é o AL, e o DL, que é o DEL. Outra questão que diferencia o espanhol com o português é a questão do gênero. Algumas palavras femininas em português são masculinas em espanhol, aqui mais no caso, ou o caso contrário, são masculinas em português e femininas em espanhol. Por exemplo, a ponte é el puente, el color, a cor, la miel, o mel, la sangre, o sangue, la leche, la crema, el árbol e la samba. Quer dizer, como vamos dizer? La samba e não o samba. Os pronomes pessoais em espanhol. Os pronomes pessoais, yo, tu, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Como vemos aqui, há um detalhe que é importante, que é quando se trata de usted. Usted. Essa tela é bem sensível. Então, usted, em espanhol se usa muito, seria o nosso equivalente ao nosso senhor. Então, o senhor, em espanhol também podemos dizer senhor. Senhor, buenas tardes. Mas o espanhol mais utilizado na Espanha se usa mais usted. Apesar que na Argentina também se usa usted, e pode ser que em alguns outros países se use também senhor. Mas usted é um tratamento de respeito. Então, quando você não conhece uma pessoa, ou você está tratando com uma pessoa de mais idade, você vai chamar ela de usted. Uma questão de respeito, como falei. Então, o tu deixamos só para situações informal. Então, yo, tu, ele, ella, usted, que seria o nosso você. O nosso você, que aqui a gente usa como tu, mas seria o nosso você, usted, ou vosotros, no caso, ustedes em terceira pessoa. Ok, avançamos. Então, o pronome indefinido e demonstrativos. Agora veremos os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, alguien, quien quiera, nadie, algo, nada, cualquiera. Então, aqui, alguien, quien quiera e nadie, vamos usar para pessoas. Aqui, para coisa, algo, nada ou qualquer. Então, vamos dizer alguém, nada, ninguém, nadie, ninguém. Aqui, nada, o algo. Os pronomes demonstrativos. Masculino, feminino, neutro. Então, temos singular, plural. Vemos aqui, esse, aquele, estos, essas, aquellos. Está esto, está isso. Esto e isso. Seria o nosso isso e isto. Que isso, o isso, isto seria mais próximo, e o isto, que aqui, isso seria o mais, menos perto. Aqui podemos fazer uma comparação com o português que poderia nos auxiliar. A diferença do pronome demonstrativo que acompanha o verbo, ele vai levar o acento, como por exemplo, este es mi coche. Vale? De acordo? O demonstrativo substantivo não leva acento. Este
coche es mío. Este carro é meu. Este carro é meu. Este, que leva acento, então você vai ver que este es mi coche. Então você está demonstrando, demonstrativo este, e esse aqui continua sendo o demonstrativo, mas ele está se referindo ao substantivo, aqui junto ao verbo. Então, se esse demonstrativo vai junto ao verbo, ele vai usar acento. Se ele vai junto ao adjetivo, não vai levar acento. São detalhes. Bem, os adjetivos e pronomes pessoais. No português, temos os pronomes possessivos, mas em espanhol temos adjetivos e pronomes possessivos. Então, aqui vem acompanhando um substantivo. Vamos ver. Mi bolso está contigo. Mi bolso está contigo. Possessivo. Pronome possessivo. Mi bolso. Mas aqui temos. Aqui está su bolígrafo. É um adjetivo possessivo. Aqui nessas duas tabelas, a gente vai observar essas diferenças. Então, quando o pronome possessivo e o adjetivo possessivo, que é o mi e o mio. Que isso é uma diferença do espanhol. Que você vai ter essas duas possibilidades. Os pronomes interrogativos. Outra diferença com o espanhol é que a gente vai observar que quando você faz uma pergunta, você vai colocar o ponto de interrogação no começo e no final no começo e no final da sentença. Ou nesse caso, se você vai colocar uma palavra, um pronome solto, você vai identificar sempre ou uma pergunta ou uma exclamação, ele vai estar sinalizado antes de começar a sentença. Então, essa é uma peculiaridade. Então, aqui a gente tem o pronome possessivo, interrogativo, que é quién, quiénes. Você usa aqui quem e quem. Quem e quais. Então, aqui a gente vai ter quién es aquella chica. Quem é? Quem são esses senhores? Quem são esses senhores? Quiénes. Então, quién e quiénes. O que? Que bebes? Que vino bebes? Ou que bebes? Ou que haces? Ou que comes? Então, esses aqui vamos ter essas quais. Aqui, qual, o nosso qual, vê que o qual, ele começa com C. Ele não começa com o que. Quais são tus amigos? Os pronomes interrogativos, que continuamos aqui com os pronomes interrogativos. Trouxe uma série de exemplos que vocês podem usar no dia a dia. Por isso são frases feitas. O que essas frases feitas ajudam a você visualizar em que momento você pode usar. Por exemplo, quando você está buscando algo, quando você vai perguntar uma informação, você vai usar o donde. ¿Dónde está? ¿Dónde has puesto el libro? ¿Dónde está Andalucía? ¿Cuánto? Perguntar uma lista. ¿Cuánto voy a tardar en llegar a este sitio? ¿Cuánto vas a ir? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Por qué?
O porquê em espanhol não é como em português que temos 4. Em espanhol só temos 2. O porquê quando você pergunta e o porquê, que no caso separado com acento, e o porquê junto sem acento quando você responde. Fazendo parênteses aqui enquanto a acentuação, no espanhol temos somente os acentos circunflexos. Não temos temos só os acentos agudos, não temos os circunflexos, não temos o acento, enfim, temos menos acentos que o espanhol, aqui no português, bem menos acentos. Pronomes exclamativos. Utiliza-se para valorizar as pessoas, as coisas, tanto de forma positiva como negativa. Então, podemos fazer uma exclamação, como vemos. Aqui na frente existe uma pontuação de exclamação. Na frente do quê? Que alegria que esteja aqui. Como llueve. Então, como disse, está no início da frase. Bom, os verbos. O que vamos ver com relação aos verbos é para que tenhamos uma ideia de como você pode encontrar esses verbos, mas enquanto a conjugação é muito próxima ao português. O que temos que ver é a diferença no próprio verbo, como por exemplo, vivir, né? Vivir, viver. Então, vemos que muda consideravelmente. Mas os verbos regulares, eles vão ter 3 grupos, os terminados por AR, por ER e por IR, que são 3 terminações clássicas. O amar, beber e viver. Então, aqui as terminações são fixas, né? Eu amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebem. Vivo, vives, vive, vivimos, vivis e vivem. Então, são conjugações que vão manter não vamos ter muita mudança. Nesse caso, aqui trouxe um exemplo de primeira, de segunda e de terceira conjugações, terminada em ER, terminada em AR, ER e IR, certo? Bom, os verbos irregulares, como todo verbo irregular, traz mudanças e o espanhol também traz essas mudanças. Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção nesses casos, mas vamos ter igualmente primeira, segunda, terceira conjugação. Aqui, como vamos ver o verbo pensar. Penso. Esse aqui já. Pensar é um verbo que está muito próximo ao nosso, mas na conjugação ele muda. Na conjugação ele muda, porque eu penso. Tu pensas, ele pensa, nós pensamos, pensais e pensam. Recordar é lembrar. Recuerdos são lembranças. Então, eu recuerdo, recuerdas, recordamos, recordais e recuerdam. Aqui também um conjunto de verbos que podemos encontrar. O que vamos ter aqui? Alguns exemplos de verbos, para que possamos ir nos familiarizando com os verbos. Por exemplo, um que pode chamar atenção é o medir, porque a primeira pessoa do singular é mido, que é o nosso meço. Então, eu mido, quando você fala, eu mido 1,60 m. Eu mido 1,60 m, minha altura é 1 metro, é uma palavra diferente para o português, mas é exatamente assim que fala. Eu mido 1,60 m. Tu mides 1,60 m. Ele mide, nós medimos, vós medis, eles midem. O verbo poder, que
aqui existe essas irregularidades. Bem, o pretérito perfeito simples ou indefinido. O que se trata? Continuando com a mesma ideia, que nós possamos nos familiarizando com os verbos. Claro que a gramática é uma matéria que às vezes nos deixa um pouco enfadonha, vamos dizer. Por quê? Porque requer um esforço, inclusive no português, a gente tem que fazer um esforço para saber conjugar um verbo, para entender como usa o verbo, né? Então, no espanhol não é diferente. Toda língua tem o uso, tem o costume, tem o contato diário. Então, aqui, o que eu pretendi trazer para vocês, um exemplo de como são os verbos em espanhol e para que vocês possam ter um material para consultar sempre que possível. Sempre que possível, sempre que precisarem. Então, aqui, outra questão do verbo medir. Por que eu coloquei isso aqui? Bom, aonde que eu meço? Eu coloquei nos dois slides, mas na verdade esse daqui seria pro outro. Bom, os verbos imperativos. Os verbos imperativos no afirmativo e no negativo. Cantar, beber, partir, terminados em AR, ER e R. Tu canta, aqui vemos que tem uma forma regular, mas aqui, cantat. Tu canta, você cante, cantemos. Então, vemos que aqui, o tu e o ste, que falamos no outro slide. O tu e o ste, qual a diferença? A formalidade. Então, se você vai se referir a uma pessoa, a um senhor, a uma pessoa que você não conhece, você teria que dizer cante, não canta. Então, aqui são alguns detalhes. Tu no cante. Tu no cantes. Temos o S aqui. No caso, usted no cante seria terminado em E. Os verbos irregulares, que podem nos chamar a atenção, ou repites, construir, aqui o verbo construir no imperativo você vai usar com Y. E aqui eu trouxe também para diferenciar entre o tu e o ste. Chama atenção entre o tu e o ste porque estamos num curso de hospedagem, de turismo. Então, se você vai estar numa recepção, se você vai estar tratando com um cliente, sempre é necessário se referir ao cliente por usted. É uma formalidade que faz parte da língua. Locuções prepositivas. Aqui também temos uma lista que são compostas, né, como todas as locuções prepositivas, são compostas de duas ou mais palavras. E também a questão do uso. Vamos dar um exemplo, por exemplo. El cine está em frente de la plaza. O cinema está em frente da praça. Aqui vemos que não tem contração, porque aqui a gente faria da praça. Só que no espanhol diremos de la plaza. Não há contração. Em mitad de caminho. Em mitad. Na metade do caminho. Em mitad del caminho. Então, são formas, são usos que são expressões muito utilizadas. Então, até pelo contexto,
a gente pode entender e ver como se usa isso no espanhol. Aqui eu também deixei a tabelinha para que a gente sempre possa consultar em caso de dúvida. Em caso do espanhol e o português, vocês podem consultar para que na hora de estudar essa parte vocês possam utilizar essas tabelas como um auxílio aos estudos. Claro que não é necessário, ou não é necessário falar do dicionário, porque o dicionário é fundamental no estudo de uma língua, né? A gente sempre tem que estar com o dicionário do lado, porque você sempre vai ter dúvidas, inclusive com a nossa própria língua, né? Sempre temos dúvidas. Então, aqui eu trouxe algumas dicas de espanhol que são pontuais. Por exemplo, la R. La R para o brasileiro sempre é uma pequena barreira na hora de pronunciar, porque a nossa R costuma aparecer e muitas vezes a gente não sabe muito bem como utilizar. Então vamos usar la R sempre al principio de la palabra. Si la R está al principio de la palabra, tienes que vibrar. Entonces, Roberto, Roma, Romero, Real. Tem que Então, esse é a pronúncia e que o R não caberia em nenhuma circunstância. Também aqui, perro, carro. Então, como temos os dois R juntos, sempre vamos falar o R forte. Também, quando o R vem depois da letra L, N e S. Alrededor. Henrique, Israel. Então, depois do L, N e S, o R tem que vibrar. Nos outros casos, é um como dizer? Bom, coragem. Eu queria dar um exemplo de diferença do R. Então, R vibrou. Coragem é o R normal. Coragem. Roberto. Coragem, Roberto. É uma diferença que é importante. A terminação dade de português é o D mudo. Então vamos ter felicidade. Terminar com o D mudo. Ciudad. Aqui, ó. Cidade, ciudad. Tem várias palavras em espanhol que terminam com um D mudo. Quando a palavra termina com D mudo, a pronúncia é o D. Então, ciudad. O Madrid. Seria essa a pronúncia. Amable. Amável. Então, quando terminar em vel, amável, vamos falar amable. Eres muy amable, es terrible. Então, aqui eu trouxe algumas terminações, como, por exemplo, viaje. Então, primeiro, uma diferença que é com G e com J. Então, o G e o J é viaje, rota, viaje. Garage. Então, garage, que se gosta garagem, né, que é o G, é garage. Então, o G em espanhol seria também o G seria o G. E o rota e o coragem, o G, que aqui no caso seria o J, porque se fosse com G não seria coragem, seria coragem. Não existe isso em espanhol.
Aqui, o são, o sion. Canção, cancione. Informação, información. Então, são detalhes que não tem uma... São detalhes. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, que é mais uma questão de detalhes. Como, por exemplo, se começou o F, normalmente no espanhol vai ser o H. Por exemplo, formiga, hormiga. Fígado, hígado. Falar, hablar. Forno, horno. Ferro, hierro. Olha, já homem, vê que não muda. Então, existem algumas exceções. A parte boa, que em espanhol a gente não tem C cedilha, a gente não tem 2 S's, e nem case, e nem acento circunflexo, que é o que eu estava tentando falar para vocês antes. O acento circunflexo não existe em espanhol e tampouco existe a crase. Então, é isso. O que essa primeira aula nós tentamos passar para vocês? Uma ideia global da gramática, que claro que vocês vão ter o auxílio da apostila, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês também poderão voltar para o slide, e vocês vão ter também uma apostila e exercícios extras para praticar o que a gente teve aqui, uma pincelada, digamos. Bom, espero que essa primeira parte vocês tenham gostado, e o que eu trouxe aqui da Mafalda, que a Mafalda é uma personagem que eu gosto muito, a qual eu gosto muito, que ela é argentina e ela foi criada por Quino, e ela sempre questiona, né, as coisas. Ela é uma personagem dos anos 60, dos anos 70, e ela questiona muito. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Quando vocês tiverem uma dúvida, pesquisem. Eu acredito que para aprender uma língua, a gente tem que ter curiosidade, tá bom? Então, até o próximo vídeo.